Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Nós estamos dando continuidade aí ao nosso concurso para o IBGE e na nossa aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho para você a respeito de curvas de nível. Nós sabemos de algo que nós já havíamos tratado aqui no passado, em aulas anteriores, que nós temos uma dificuldade muito grande na parte de cartografia, que é representar uma realidade que é tridimensional, né, numa realidade que é apenas plana, que é o nosso mapa. Dito isso, a gente então vai utilizar um sistema que nós chamamos de curvas de nível. A curva de nível, ela vai nos mostrar basicamente o grau de inclinação de determinada forma do relevo. Lembre-se você que quando nós falamos de relevo, nós estamos falando das formas da crosta terrestre. Nós temos 4 formas fundamentais, A primeira delas é o planalto. O planalto é uma região relativamente plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. E esses sedimentos podem ser de duas naturezas, Eu posso ter um sedimento orgânico, como por exemplo animais mortos, fezes, flores, frutos, sementes, galhos mortos e por aí vai. E eu posso ter o sedimento inorgânico, Areia, pedra, cascalho, barro, argila e, portanto, o planalto é uma região relativamente plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. O Brasil é um país eminentemente planáltico. A maior parte do território brasileiro se encontra naquilo que nós chamamos de Planalto Brasileiro. Uma parte do Planalto Brasileiro, você conhece, está na mídia todos os dias, é o chamado Planalto Central, onde fica a capital da República, Brasília. O Planalto Central é uma porção do Planalto Brasileiro. E nessa região, via de regra, nós temos aquela condição onde há uma perda de sedimentos. Por um outro lado, nós temos uma outra estrutura que nós chamamos de planície. A planície é uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Um exemplo claro de planície aí é uma parte da Amazônia, da planície amazônica, ou ainda da planície litorânea da costa leste do território brasileiro, e poderíamos falar também da planície do Pantanal. Observe que nós temos uma outra forma de relevo, que é a depressão relativa. A depressão relativa é a queda entre dois planos quaisquer, e acima da linha do mar. Então eu tenho dois planos, que podem ser dois planaltos, ou um planalto e uma planície, duas planícies, e eu tenho uma queda de altitude brusca entre esses dois planos. Porém, se estiver acima da linha do mar, nós temos lá então uma condição de depressão relativa. E eu tenho a depressão absoluta, que é uma queda entre dois planos quaisquer abaixo da linha do mar. É o caso, por exemplo, do território da Holanda, na Europa, também chamada de Países Baixos, que na verdade inclui a Holanda e outros no entorno. Nessa localidade, nós temos que a maioria do território está abaixo do nível do mar. E aí é óbvio, A água só não consegue adentrar ao interior do território da Holanda, porque nós temos, via de regra, abre aspas, as bordas da Holanda, tudo bem, que ficam acima do nível da água. E aí, na Holanda, é muito comum os polders, que são áreas de contenção e de expansão territorial em direção ao mar, porque a quantidade de território disponível também é relativamente pequena. Considerando então que relevo são as formas da crosta terrestre, a grande questão é como é que eu represento uma unidade de relevo que é bidimensional num plano unidimensional de um mapa. Para fazê-lo, nós vamos utilizar as curvas de nível. A curva de nível me mostra então
o aspecto da altitude daquele relevo. E nós sabemos que quanto mais próximas forem essas linhas, né, da curva de nível, mais íngreme é aquele relevo. E quanto mais afastado, menos íngreme é aquele relevo. Nós chamamos essas linhas, né, de isoípsas. Então, lembrando que as isoípsas fazem uma representação da altitude do relevo em algo plano, que é lá a nossa carta topográfica. Bacana? Vamos conferir isso? Dá uma olhada para cá, pessoal. Então, nós temos algumas questões que a gente tem que se lembrar das nossas curvas de nível. Primeiro, é que a curva de nível, elas tendem a ser paralelas entre si. Todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação. Cada curva de nível se fecha sobre si mesma. Por um outro lado, as curvas de nível nunca poderiam se cruzar, podendo tocar em saltos d'água ou despenhadeiros. Por que elas não podem se cruzar? Se a curva de nível está mostrando a altimetria do relevo, a altitude do relevo, se elas se cruzassem, significaria dizer que eu teria duas porções do relevo que naquele mesmo ponto poderiam ter altitudes diferentes. E, obviamente, por uma questão lógica, isso não é possível. Em regra, as curvas de nível cruzam os cursos d'água e, quando fazem, o fazem na forma de V, né? Com o vértice apontando para a área de nascente. Então, imaginemos uma hipótese para você entender. Vamos puxar aqui o nosso quadro em branco, vamos apagar aqui, para que você tenha noção do que nós estamos falando. Imaginemos uma hipótese, né, que nós tivéssemos, como aqui no Rio de Janeiro, a região que nós chamamos de Pão de Açúcar, né? Então vamos apagar aqui que não ficou muito bom. Vamos colocar aqui nós temos o bondinho, né? Vamos fazer a representação dele aqui. Então, aqui nós temos uma formação de relevo que nós chamamos no Rio de Janeiro de Pão de Açúcar, né? Famoso no mundo inteiro, no Brasil sobretudo, através do bondinho. A grande questão é que essa formação de relevo aqui, né, ela tem uma altimetria e eu tenho que representar essa forma de relevo no plano, que é lá o nosso mapa. Então, a forma de fazê-lo poderia ser, por exemplo, utilizando a curva de nível, que me mostraria, por exemplo, que quanto mais próximo a curva de nível, né, mais íngreme é um determinado ponto. E quanto mais afastado a minha curva de nível, menos íngreme, né, é o meu relevo. Então eu teria, por exemplo, né, essa parte da elevação com curvas de níveis mais próximas, indicando, né, que aqui eu tenho um relevo que é mais íngreme. E observe que a cada linha que nós chamamos de isoípsas, eu teria representado lá uma altimetria. Então vamos imaginar essa nossa primeira isoípa aqui, né? Vamos imaginar a cota 50, os números aqui são meramente hipotéticos, aqui eu teria 110, supondo aqui 180, aqui 220, vamos supor aqui 300 e vamos imaginar aqui 310. O que esses números estão me mostrando? Esses números na isoípsa estão me mostrando a altitude do meu relevo. Nós chamamos isso de cota altimétrica. Observe que, quando eu tenho isoípsas ou curvas de nível, né, que são mais próximas entre si, ela está me mostrando que esse relevo é mais íngreme.
por um outro lado, imaginemos que nós tivéssemos aqui, né, a altimetria de 30, aqui de 70 e aqui de 100. Observe que a altimetria aqui é menor do que aqui, porque o formato do relevo aqui é de altimetria menor do que aqui. E observe que aqui eu tenho, né, uma forma de relevo menos íngreme. Tudo bem? Bom, sendo assim, pessoal, compreendido então, né, que nós temos lá a nossa curva de nível, que vai fazer uma representação no plano de algo que é, na verdade, bidimensional, né, porque ele tem um elemento altitude, e lembrando sempre que há uma diferença fundamental entre altura e altitude. A altura é a medida, né, a partir de um plano qualquer. Exemplo, né? Você tem lá um cidadão, né, jogador de basquete, que ele mede 2,10 metros. Ele vai medir 2,10 metros independente do plano que ele se encontre, né? Portanto, né, se ele estiver em pé na sua sala, em cima de uma cadeira ou numa escada, a altura dele continua sendo a mesma, 2,10 metros. Não é isso que acontece com a altitude. A altitude, ela se dá a partir do nível médio do mar, né? Então eu pego lá o nível médio do mar e mensuro a altitude. É claro, então, que em determinadas localidades a altitude será maior e em outras ela será menor, a depender, obviamente, né, do relevo e a depender do nível médio do mar. Bacana? Sendo assim, pessoal, podemos então revisar esse conteúdo lá com você. Vamos acompanhar? Vamos apagar aqui para a gente ver lá, né? Então, apagando. Lembrando sempre, né, que tudo isso que nós colocamos aqui está lá no seu material, né? Os exemplos, né, são apenas ilustrativos. Então, o que eu tenho, né? Nós pegamos aqui o mesmo exemplo que eu trabalhei no quadro ainda há pouco, né? Nós estamos falando aqui de uma formação de relevo que no Rio de Janeiro é chamado de Pão de Açúcar. Então observe que eu tenho um ponto, né, cuja altimetria é maior, eu tenho uma relativa depressão entre ambos e eu tenho uma outra unidade de relevo, tudo bem, que tem uma altimetria menor. Observe que na altimetria maior, né, a curva de nível se torna mais próxima. Na altimetria menor, a curva de nível se torna mais afastada, demonstrando que aqui a altimetria e a íngreme, o fato, né, do grau de inclinação é maior e aqui o grau de inclinação é menor. Dito isso, pessoal, né? As linhas traçadas no nosso mapa são chamadas de isoípsas, né? Sendo que quanto mais próximas elas estiverem, mais abrupto, mais íngreme se apresenta o relevo. Entre as duas elevações existentes na direção leste-oeste, encontra-se uma depressão relativa. Vamos botar esse relevo para você visualizar? Então, uma palhinha rápida aqui, pessoal. Nós havíamos dito que nós temos 4 formações básicas de relevo, né? Então, vamos tentar fazer aqui um esqueminha para você poder entender isso que nós estamos falando. Imagine aqui que eu tenha algo que nós chamamos de linha do mar. É a linha média do mar. Eu tenho uma primeira unidade aqui, que é o planalto. Ora, nós vamos representar planalto como P. Nós temos essa área aqui que nós chamamos de planície.
Vamos representar planície por PE. Nós temos aqui uma depressão relativa, que nós vamos representar por DR. Temos aqui de novo um planalto, representado por P, outro planalto também representado por P, e aqui nós temos uma depressão absoluta, que nós vamos representar por DA. Então aqui eu tenho uma planície. Vamos entender, pessoal, o que nós estamos dizendo, né? Que a área de planalto, aqui, aqui e aqui, é uma área mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos orgânicos e inorgânicos. Então, o planalto perde sedimentos. Esses sedimentos, obviamente, vão em direção às áreas de planície, e se houver, né, para a área de depressão relativa ou de depressão absoluta. Depois, eu tenho uma unidade de relevo que nós chamamos de planície. Área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Então, o planalto perde e a planície acumula. Eu tenho, nesse nosso exemplo aqui, entre duas planícies. Lembrando que eu poderia ter aqui uma planície e um planalto, eu poderia ter um planalto e outro planalto, não importa. Se eu tenho uma queda de altitude brusca entre dois planos quaisquer, eu tenho uma depressão relativa. Observe que essa depressão relativa está acima da linha média do mar. Porém, se eu tiver uma queda de altitude qualquer entre dois planos e abaixo do nível do mar, eu tenho então uma depressão absoluta. O Brasil tem depressão relativa, mas não tem depressão absoluta. Ok? Palhinha rápida, só para manter você antenado aí com algo que a gente vai discutir, né, ao longo das próximas aulas, que são os domínios naturais brasileiros, onde a gente vai conjugar a questão da vegetação e do clima, para a gente tentar entender esse comportamento da dinâmica natural do nosso país. Ok? Então vamos apagar aqui, acompanha aqui comigo, né? Apagando então essa parte. Nós vamos ver aí um outro pedacinho falando lá sobre orientação, né? Então já vimos aqui que entre duas elevações existentes, na direção leste-oeste, encontrava-se uma depressão relativa. É isso aqui, né? É uma queda brusca de altitude entre dois planos quaisquer. Bacana? Continuando, pessoal. Quando nós falamos de cartografia, né, você se recorda que a palavra grafia significa escrita, né, num certo sentido, alguns tomam até por estudo, embora o termo não seja lá exatamente o mais adequado. Grafia é sempre a escrita, mas pode ser entendido como a escrita a partir da carta, né? E a carta é uma representação, né, dos fenômenos geográficos existentes numa dada localidade. Para que isso ocorra, todo mapa precisa ter as coordenadas geográficas, que nós já tivemos oportunidade de analisar lá atrás. Coordenada geográfica que envolve, dentre outras, a rosa dos ventos, né? Os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Porém, o mapa, ele precisa ter o que em termos de informação? A primeira é óbvia, o título. O mapa tem que ter o título que vai informar quais os fenômenos estão sendo representados.
a gente vai ver que a gente tem mapa, tudo bem, inclusive que informa dados socioeconômicos. Uma dessas formas de representação, que a gente vai ver daqui a pouco, é a chamada anamorfose, quando eu altero, né, a dimensão do território para adequá-lo às informações que eu desejo representar. Então, a primeira informação é o título, que vai me mostrar, né, quais são os fenômenos que lá serão representados, que pode ser o relevo, que pode ser a vegetação, que pode ser os dados de analfabetismo, de desenvolvimento tecnológico, do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, e por aí vai. A segunda informação óbvia é a legenda. A legenda, ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar o significado de todos os símbolos que eu vou utilizar dentro do meu mapa. Você vai perceber, por exemplo, vamos fazer aqui um quadrinho em branco, que nós temos uma representação comum quando há a presença de pontes numa dada localidade, que é essa daqui, ó. Essa representação normalmente sinaliza a existência de uma ponte. Então, o segundo elemento que todo mapa tem que ter é a legenda, para que o usuário possa identificar no mapa que quando da presença deste símbolo, ele representa uma realidade que eu quero representar, neste caso, a ponte. Ok? Então, apagando aqui. E continuando, finalmente, eu tenho que saber a minha escala. E nós já aprendemos lá atrás a fazer a escala. A escala é o quanto no território real está representada a cada centímetro no nosso mapa. Dizendo de outra forma, a escala me mostra o quanto a cada centímetro do meu mapa corresponde ao mundo real, ao mundo natural. Tranquilo? Dito isso, pessoal, né? A cartografia, ela deve se assegurar do quê? Né? Que ela responda a algumas questões fundamentais. Primeiro, informações de origem espacial. Nesse caso aqui, nós estamos falando do espaço geográfico, ou seja, daquilo que se apresenta no mundo real. Observe que o espaço geográfico, ele é uma interação entre o espaço natural, formado pela natureza, muitas vezes intocada, e o espaço criado pelo homem, né? Como, por exemplo, as cidades e todas as outras regiões. Então, a pergunta é, primeiro, né? Na cartografia tem que estar representada onde o fato ocorre, qual a forma desse fato e quais as dimensões que ele ocupa. Da mesma maneira que eu posso ter uma representação que nós chamamos de temporal. Ora, se nós estamos falando de uma representação temporal, eu estou querendo saber quando que o fenômeno ocorre. E, finalmente, se a representação é temática, eu quero saber qual é o tipo de fenômeno que aquela cartografia, que aquele mapa, que aquela carta topográfica está me mostrando. Dito isso, pessoal, né? Nós temos aí alguns produtos que desde sempre, né, você conhece. Óbvio que nós temos lá o globo. E o globo, né, é uma representação cartográfica do nosso planeta de forma esférica, né? É aquele globo lá que boa parte das crianças tinham ou deveriam ter para poder aprender a se localizar, né, no globo como um todo, entendendo, né, as figuras da latitude, da longitude e da posição latitudinal e longitudinal dos países, inclusive das cidades. Então, o globo, ele é uma representação cartográfica esférica,
Óbvio que numa escala pequena, portanto, né, cada centímetro do nosso globo está me mostrando uma grande porção, né, do território na escala real, dos aspectos naturais, como, por exemplo, a presença do relevo, a presença, né, da vegetação, e os artificiais. Quais são os aspectos artificiais? São as criações antrópicas. E quais são as criações antrópicas? Lembrando para você que antropo significa homem. Então, uma criação antrópica artificial é aquela criada pelo homem, que pode ser lá uma grande barragem de hidrelétrica, pode ser uma ferrovia, pode ser uma zona portuária, perdão, pode ser uma cidade, um vilarejo ou qualquer coisa que o valha. Sendo assim, eu tenho que o globo é uma representação cartográfica que ocorre de maneira esférica, numa pequena escala, portanto, cada centímetro do nosso globo está mostrando uma grande porção do mundo real, que vai me mostrar aspectos naturais, sobretudo aqueles ligados, né, ao relevo e à vegetação, mas também de elementos artificiais, criações antrópicas, como cidades, né, complexos industriais, zonas portuárias, ferrovias e por aí vai, de uma figura planetária com finalidade cultural e ilustrativa. Por que ela é cultural e ilustrativa, pessoal? Porque, óbvio, como a escala é muito pequena, eu tenho uma grande proporção da realidade sendo representada num pequeno espaço. E, portanto, isso não me permite saber de maneira mais profunda quais são as características de relevo, de vegetação ou criações artificiais que existem de fato naquelas localidades representadas. Dito isso, eu tenho uma segunda condição, que é o mapa. O mapa é uma representação plana, tudo bem, daquilo que ocorre de maneira bidimensional no aspecto natural. Por um outro lado, geralmente o mapa é numa escala pequena e, portanto, eu tenho uma grande representação da realidade, né, num pequeno pedaço de papel, né? A área é delimitada por acidentes naturais. E o que são acidentes naturais? Né? São as formas existentes daquele relevo, ou as estruturas geológicas do relevo, né? Como a bacia, como o planalto, a chapada, e algumas vezes esse mapa também pode apresentar as características político-administrativas. No caso do Brasil, por exemplo, a divisão em macro-regiões, como a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Sul, ou na classificação do IBGE, na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Posso fazer a divisão por estados, né? Minas Gerais, São Paulo, né? Mato Grosso, Distrito Federal, Amazonas e por aí vai. Eu estou falando de uma organização político-administrativa. Sabemos que ela se destina, né, a fim temático, cultural ou ilustrativo. E aí, né, a partir dessas características, nós podemos generalizar um conceito. Confere comigo. Mapa é a representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma determinada área, tomada na superfície por uma figura planetária, delimitada por elementos físicos, como formas do relevo, político-administrativo, destinada aos mais variados usos temáticos, culturais e ilustrativos. Dito isso, eu tenho uma outra possibilidade que é a carta. Então vamos lá. A carta, pessoal, é diferente do meu mapa? É. A nossa carta, né, ela é lá também uma representação plana?
Porém, observe, aqui com uma escala média ou grande, o que significa dizer que quanto maior a minha escala, menor espaço eu tenho representado por centímetro quadrado. Isso me permite uma visualização melhor do fenômeno que está acontecendo naquela localidade. Lembrando, quando a escala é uma escala pequena, eu tenho uma grande proporção da realidade sendo representada por cada centímetro. Quando eu tenho uma escala grande, eu tenho uma realidade natural, menor para representar naquele mesmo centímetro. E, portanto, a visualização passa a ser melhor. Ela pode se desdobrar em folhas articuladas de maneira sistemática. E o limite dessas folhas é constituído por linhas convencionais, destinada à avaliação da direção, a direção dada pela rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, distância. Se eu sei a escala da minha carta, eu tenho como mensurar a distância, e a mensuração, embora obviamente não caia na nossa prova, mas a distância pode ser mensurada quando, por exemplo, eu utilizo um método bastante rudimentar, que é o método do barbante. Eu pego a ponta do barbante e coloco na localidade, por exemplo, onde eu me encontro. Sigo a representação, por exemplo, de uma estrada ou via férrea no seu caminho exato e ligo a outra ponta no meu destino. Mensurando esse barbante esticado na régua e sabendo qual é a minha escala, eu tenho como determinar a distância entre um ponto e outro. Nós temos um equipamento bem simplesinho, chamado curvímetro, que faz a mesma coisa. É você abrir a sua carta, pegar o curvímetro, seguir uma estrada férrea, ou uma estrada rodoviária, ou um rio. Você coloca a escala previamente determinada no curvímetro, e ele te dá a distância em metros ou quilômetros. Temos aí a distância, e obviamente a localização dos pontos, áreas e todos os detalhes. Dito isso, pessoal, nós podemos generalizar o conceito de carta. Carta é uma representação no plano, numa escala média ou grande, dos aspectos artificiais e naturais de uma área, de uma superfície planetária, subdividida em folhas delimitadas por linhas convencionais, paralelo e meridiano, que nós já estudamos, com a finalidade de possibilitar a avaliação dos pormenores, ou seja, de porções menores da realidade, com um grau de precisão compatível com a escala. Quanto maior a escala, maior a possibilidade de eu ver precisamente aquilo que se encontra naquela porção do território. Eu tenho ainda a planta. A planta é muito interessante quando você pensa, por exemplo, na planta da sua casa, ou na planta do seu apartamento, ou na planta de uma área verde comum da sua cidade. O que é uma planta, pessoal? A planta, é um caso particular de uma carta. Nesse caso, é uma representação que restringe uma área muito limitada, e a escala é grande para que eu possa ter um nível muito adequado de visualização. Consequentemente, o número de detalhes que a minha planta me permite observar é muito maior. Tranquilo? Basta você observar aí a planta da sua casa, ou a planta do seu apartamento. Finalmente,
nós temos a condição do croquis. O croquis, pessoal, ele é um esboço, né, daquilo que nós encontramos na realidade, né? Então, um exemplo de croquis interessante para você é você imaginar a hipótese lá de que um determinado parente seu venha visitar a sua casa e que não saiba, por exemplo, como sair da sua residência, ir até o centro da cidade, ao supermercado e o banco, fazer a trajetória de volta e por aí vai. E aí você faz um croquis, né, simples lá, colocando, né, a localização da sua casa, qual é o caminho que será tracejado por ele para chegar a um centro comercial, a um shopping, o centro da cidade, e qual é o caminho que ele deverá fazer de volta. E a partir daí, você pode enumerar no seu croquis, né, alguns outros elementos, como por exemplo a presença de um supermercado, de um banco, de uma farmácia, de um acidente geográfico qualquer, por exemplo, como um rio, que possa ajudar na orientação desse seu parente. Isso é um croquis. Então, o croquis é um esboço, né, que não obedece a uma rotina técnica para a elaboração de mapa. Ele não tem como finalidade servir de divulgação para o público, porque ele contém as informações de uma pequena área e supre, eventualmente, a falta de uma representação cartográfica mais detalhada. O croquis é muito interessante quando você vai em determinados pontos turísticos que, via de regra, não tem lá, né, uma carta, né, que mostre de maneira detalhada como chegar, sair e ter acesso a bens e serviços naquela localidade. Em alguns lugares que eu já fui, né, fazendo aí, abre aspas, um turismo off-road, né, que é aquele que foge do convencional, muitas vezes, em determinados comércios na localidade, você encontra alguns croquis, que as pessoas genericamente chamam de mapa, que é como você faz para chegar na cidade, para chegar eventualmente numa praia ou num local onde você possa praticar trekking, né? Subir em montanhas, uma corrida de aventura e por aí vai, e como que você volta para a localidade de origem. Isso é um croquis. Então nós determinamos para você que a representação pode ter lá a expressão do mapa, da carta, da planta e do croquis. Então, eu queria agora ver uma outra questão com você, que nós chamamos de mapa temático. Pessoal, o que é um mapa temático? É quando eu tenho um tema, e esse tema eu quero representar na forma de um mapa. Eu posso ter, por exemplo, o mapa da pobreza. Atualmente no Brasil, infelizmente, né, o mapa temático de espalhamento da dengue, do zika, do chikungunya, de casos de microcefalia. Eu posso imaginar um mapa que me mostre a distribuição de renda per capita, o nível do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, do volume de assassinatos em dadas localidades, do nível de violência e por aí vai. Então, o mapa temático, ele vai me escolher lá um determinado tema qualquer, né? E ele me permite, a partir desse tema, elaborar a representação no mapa, né? Observando-se, por exemplo, o limite de cidades, de estados, de macro-regiões ou até do mundo, para representar o tema que eu quero. Mas eu preciso entender também o mapa geral e o mapa especial. Então, o que nós temos como mapa geral? O mapa geral são as nossas cartas topográficas. Essas cartas topográficas me permitem saber o quê? Me permitem saber a direção, os acidentes naturais, os acidentes artificiais criados pelo homem, né? E por aí vai. E, portanto, os principais elementos representados nesse mapa são a divisão política, em município, estado, né, a União, macro-regiões,
as capitais e as cidades em destaque, as principais rodovias, portos, aeroportos, né? Eu posso imaginar informação física como rio, relevo, vegetação, altimetria e por aí vai. Eu posso pensar no mapa especial. O mapa especial, ele atende, né, a um reduzido número de pessoas, em geral, o grupo técnico, que se preocupa com informações que são muito específicas. Por exemplo, né, quem trabalha no dia a dia com geografia, muitas vezes trata de mapas especiais. Esses mapas especiais vão informar determinadas questões que não interessam ao público de uma maneira geral. Um exemplo, talvez, para você entender melhor, seja lá um mapa de espécies, né, endêmicas que só ocorrem em determinadas localidades. Então, a biologia se interessa, por exemplo, como que na área do Planalto Central eu tenho a presença do tamanduá-bandeira. Então, esse mapa, ele tem informações muito restritas a respeito da localização de determinadas espécies animais, no nosso exemplo, o tamanduá-bandeira, e como que ocorre o deslocamento dessas populações ao longo do Planalto Central. Então, eu posso ter, né, mapa meteorológico, mapa técnico para geógrafo, para biólogo, para geólogos e outros profissionais que se utilizam desses mapas. As informações estão relacionadas a estudos específicos, né, ao público a qual ele se destina. E, finalmente, eu tenho o mapa temático. O mapa temático, pessoal, ele pega lá um tema qualquer e a partir desse tema ele vai montar as informações desejadas pelo público-alvo. Então, o mapa temático é construído a partir de um mapa básico, que pode ter lá as informações políticas, como a divisão política de cidades, estados, países, no caso brasileiro, de macro-regiões brasileiras. Pode pegar informação hidrográfica, da qual os dados cartografados são fenômenos geográficos. Dependendo, então, da área, pode ser aspecto geológico, demográfico, lembrando que a palavra demo significa população, grafia, estudo, ou seja, dados sobre população, cobertura vegetal e por aí vai. Vamos visualizar isso num quadro sinótico para você ter isso bastante claro? Então, olha para cá. O quadrinho que nós construímos aqui permite você ter a noção clara a respeito da divisão. O que é, né, aquele que é um mapa geral? É aquele que tem lá, né, a representação topográfica, né, geográfica, cadastral, que me permite o conhecimento da topografia nos seus fatos concretos, como, por exemplo, acidente geográfico natural e as obras construídas pelo homem. Exemplo, a planta de cidade, cartas de mapeamento sistemático, mapa de países, continentes, mapa mundi e por aí vai. Quero saber o que é um mapa especial. Aeronáutica, náutica, meteorologia, turística, geotécnica, astronomia, serve exclusivamente a um determinado fim técnico ou científico. O exemplo são as cartas aeronáuticas utilizadas pelos pilotos para, né, sair de uma determinada localidade e chegar em outra. Mapa temático é aquele que traz uma estatística, uma síntese, e, portanto, ele expressa determinados conhecimentos particulares, como o mapa geológico brasileiro, o pedológico. A palavra pedologia significa solo. Nós vamos poder, então, analisar quais são as características de solo do nosso território. A precipitação, quantidade de chuvas, população, economia e por aí vai. Revisando com você, então, a escala, pessoal.
O que nós havíamos dito até agora? Que a escala é uma representação, né, a cada centímetro de uma determinada realidade do mundo real. Então eu posso dizer que tanto o mapa, quanto a carta, quanto a planta, me mostra uma redução proporcional da realidade. E é a escala que vai me estabelecer quantas vezes o espaço real sofreu uma redução. A escala será considerada pequena quando eu tiver uma grande representação da realidade sendo mostrada em cada centímetro do meu mapa. Exemplo, 1, né, por 5 milhões, 1 por 100 milhões e por aí vai. Ela é considerada, no entanto, uma escala grande quando os elementos são pouco reduzidos. A escala, por exemplo, 1 por 100. Cada centímetro do mapa representa 100 centímetros da realidade, ou o mapa 1 por 5 mil. Cada centímetro da minha carta equivale a 5.000 centímetros do mundo real. As escalas podem ser indicadas de duas maneiras. Eu posso ter lá uma representação numérica, que é eu, por exemplo, botar 1 por 50 mil, se lê assim, 1 por 50 mil, 1 centímetro equivale a 50.000 centímetros, ou eu posso traduzir isso numa régua, onde eu coloco aqui, né, que 1 centímetro equivale a 50.000. Tudo bem? Dito isso, né, a representação fica clara aqui para você, né? Eu tenho aqui, né, a minha dimensão gráfica, 1 centímetro, e aqui a representação na dimensão real. A gente vai ler 1 por 500 mil. 1 centímetro equivalendo a 500.000 centímetros, né, no mundo real. Ou simplesmente 1 por 500 mil, dessa forma ou dessa. Mas ela também poderá estar representada na régua. Nesse caso, observe que para cada centímetro estão representados 120 quilômetros, né, do real. Dito isso, nós temos então o seguinte, pessoal, que quanto maior a escala, tudo bem, maior é a precisão, né, que ela demonstra, porque ela está demonstrando que um percentual menor do terreno, da área real, está representada em 1 centímetro da nossa carta. Então, grande precisão, né? Escala, por exemplo, 1 por 100, 1 por 2.000, por 5.000, por 15.000, por 25.000. Exemplo de escala 1 por 100, a planta da sua casa. Qual é o nível de qualidade das informações? Alta, porque eu tenho que 1 centímetro está representando 100 centímetros, tudo bem, da sua casa. A quantidade do território apresentado é pequeno. Qual é o objetivo? É a observação, a descrição, a localização e o inventário. Mas, professor, se eu pegar 1 para 2.000, eu já vou para a rua, a representação da rua. 1 para 5.000, eu já estou representando o bairro inteiro. 1 por 15.000, eu estou representando uma aldeia. E 1 por 25.000, professor, eu já estou representando a região. Então, o nível de análise em pormenor vai caindo, enquanto que a quantidade de território representado vai aumentando. Se eu tiver uma pequena escala, eu estou generalizando. 1 por 5 milhões, eu estou representando o país. Observe que o nível de análise em detalhe é menor, mas a área representada é maior. Se eu pegar a escala
por 12.500.000, eu represento o continente, e 1 por 900.000, eu represento o mundo. A área de nível de análise é reduzida, mas a área representada é grande, né? Então esse quadrinho aí, eu achei que ia auxiliar vocês a entender um pouquinho a respeito da escala, ok? O bizu para a prova é muito simples. Quanto maior a escala, tudo bem, menor área eu tenho representada. Quanto menor a escala, maior a área eu tenho representada. Tudo bem? Então vamos lá. Dito isso, nós havíamos falado lá a respeito da anamorfose. A anamorfose, pessoal, é uma modificação da forma, né, de uma determinada área para representar, né, um tema por ele abordado. Então, peguemos aqui. Nós temos uma representação cartográfica por anamorfose segundo o índice de desenvolvimento humano. Então, quanto maior o nível de desenvolvimento humano, maior é o tamanho do país representado no meu mapa. Quanto menor, né, o nível de desenvolvimento humano, menor é o tamanho do país representado no meu mapa. Olhando então logo de cara para o mapa, eu posso chegar à conclusão que determinados países, né, têm um IDH maior ou menor. Então, o desenvolvimento humano elevado, nesse caso aqui representado por vermelho, humano médio por amarelo e desenvolvimento humano baixo, representado aí quase que por um verde. Isso vai ficar mais claro para você agora que a gente pegou apenas aqui de uma única cor. Então eu peguei aqui o PIB e a população. Observe, como os Estados Unidos têm o maior produto interno bruto do mundo, a maior quantidade de riqueza gerada durante um ano internamente, o PIB dos Estados Unidos é de aproximadamente 15 trilhões de dólares, observe que os Estados Unidos apresenta-se como significativamente maior do que o Brasil. No entanto, a diferença entre o tamanho do território americano e do brasileiro não é tão grande assim. Mas acontece que o Brasil apresenta um PIB que é 24 vezes menor do que os Estados Unidos. Então, na anamorfose, eu vou colocar os países mais ricos com um tamanho maior e os países menos ricos com um tamanho menor. Observe aqui, por exemplo, que nós temos países ao lado do Brasil, como o Paraguai, que não dá nem para você enxergar o nome, porque a importância econômica do Paraguai é infinitamente menor. Então você pega, por exemplo, o Japão, que na verdade é um arquipélago formado por 3.000 ilhas, a população, grande maioria, mora em apenas 4, a extensão territorial do Japão é muito pequena, mas o Japão é a terceira maior economia do mundo. Então, na anamorfose do PIB, o Japão se apresenta como um território muito maior. E se, professor, eu pegar o tamanho da população, aí a situação muda. Por tamanho de população, olha como é que o tamanho do Brasil aumentou em relação aos Estados Unidos. Ou, dizendo de outra forma, como que o tamanho dos Estados Unidos diminuiu em relação ao mundo. Os Estados Unidos têm hoje mais ou menos 250 milhões de habitantes, enquanto que a China tem 1,3 bilhão de habitantes. Então, na anamorfose, levando em consideração a população, a China apresenta uma porção de território maior do que os Estados Unidos, porque ela tem significativamente mais população. Tudo bem? Vamos ver outros? Olha para cá.
Eu agora peguei um mapa para você, por anamorfose, que mostra lá o poder científico dos países. Observe que o tamanho do Brasil, infelizmente, diminuiu muito. E dos Estados Unidos ficou gigantesco. Por quê? Porque os Estados Unidos, de maneira isolada, detêm 36% da pesquisa mundial. Ou seja, mais de 1/3 da pesquisa mundial é feita pelos americanos. Então, o tamanho dos Estados Unidos aparece muito maior do que o território do Brasil. Muito maior, por exemplo, do que o território da Índia e de uma série de outros países. Então, de novo, a anamorfose me permite aumentar ou diminuir o tamanho do país, desconsiderando o seu tamanho real, mas como forma a representar aquilo que eu desejo, que nesse caso é o poder científico. Bacana? Vamos ver outro? PIB por estados no Brasil. Observe como o estado de São Paulo se apresenta com um tamanho muito grande. O mesmo pode-se dizer com o Rio de Janeiro. A grande questão é que o Rio de Janeiro é um dos menores estados do Brasil. Como é que ele pode estar representado num tamanho maior? Porque o que eu estou representando é o PIB por estados e não o tamanho real. Vamos ver outro? Nós sabemos que a cartografia por anamorfose é um instrumento interessante para análise comparativa. É um documento de comunicação e não uma representação do mundo real. E, portanto, eu estou desconsiderando o tamanho real para considerar o tema que nele será abordado. Dados estatísticos, por exemplo, como PIB, exportação, mortalidade infantil e outras, podem ser representadas pela anamorfose. Ok? Bom, pessoal, com isso, então, nós terminamos mais uma parte do nosso conhecimento lá para a geografia do IBGE, que é a parte de cartografia e orientação. No nosso próximo encontro, a gente já vai começar a falar das características naturais do nosso território, sobretudo naquilo que se revela pela nossa vegetação e pelo nosso clima, que genericamente a geografia chama de grandes espaços naturais. Ok? Combinado então. Próxima aula, vamos falar aí um pouquinho sobre os ecossistemas brasileiros. Mas esse papo legal vai ficar para o nosso próximo encontro. Abraço grande e até lá!